Você acordou hoje e a primeira coisa que fez foi pegar o celular. Não foi joelhar, não foi abrir a Bíblia, não foi falar com Deus. Foi deslizar o dedo numa tela iluminada enquanto sua alma ainda estava faminta, enquanto o dia ainda estava vazio, enquanto você tinha na sua frente a única janela de silêncio que o dia inteiro ia te oferecer. E você desperdiçou com notificações, com nada, com absolutamente nada que vai importar daqui a 3 horas. E você chama isso de vida cristã. Você se chama de seguidor de Cristo. Você vai à igreja no domingo, levanta a mão no louvor, diz amém nos versículos bonitos e não consegue sustentar 15 minutos de joelhos antes que sua mente comece a vagar para o almoço, para o trabalho, para qualquer coisa que não seja a presença de Deus. Isso dói ouvir? Precisa doer, porque o que não dói não muda. E você precisa mudar. A oração para você virou um ritual vazio, virou um protocolo religioso. Você ora porque acha que deveria orar. Ora quando tem problema. Ora quando a situação aperta, quando o dinheiro acaba, quando o médico dá um laudo assustador, quando o relacionamento ameaça desabar. Aí você corre para o quarto, cai de joelhos e começa a despejar palavras no teto como se Deus fosse um serviço de emergência que você aciona só quando as outras opções falharam. E quando passa a crise, a oração some. Desaparece junto com a urgência. Você volta para a mesma vida superficial, para o mesmo vazio disfarçado de rotina, e fica esperando a próxima crise para voltar a falar com Deus. Isso não é vida de oração. Isso é oração de desespero. E oração de desespero não transforma ninguém. Você sabe o que é uma vida de oração de verdade? Não é quantidade de palavras, não é volume de voz, não é emoção na hora do culto. Uma vida de oração é quando você chega na presença de Deus com tanta consistência, com tanta regularidade, com tanta disciplina brutal, que a linha entre o mundo espiritual e o mundo físico começa a se dissolver para você. É quando você não ora mais porque lembrou. Você ora porque não consegue mais não orar, porque faz mais sentido falar com Deus do que respirar. Porque a ausência da oração começa a doer como ausência de oxigênio. Isso existe, isso é possível, mas não acontece por acidente. Não acontece com 5 minutos aqui e ali. Não acontece sem decisão, sem estrutura, sem o tipo de compromisso que a maioria dos cristãos modernos tem medo de assumir porque soa muito radical, muito intenso, muito diferente do que a vida confortável permite. Qual é o preço da vida que você está vivendo agora? Qual é o custo real de continuar do jeito que está? Você já parou para calcular quanto da sua vida passou sem que Deus fosse genuinamente presente no seu dia? Quantos anos de chamado desperdiçado porque você nunca desenvolveu o músculo da oração? Quantas decisões erradas tomadas sem consultar o único que realmente sabe? Quantos relacionamentos destruídos porque você estava operando na carne, no ego, na sua própria sabedoria limitada, em vez de estar conectado à fonte de toda a sabedoria? Quantas bênçãos que Deus queria liberar ficaram represadas porque você nunca desenvolveu a capacidade de receber, de ouvir, de permanecer na presença? O custo da vida sem oração real é imenso, é silencioso, é lento, mas é devastador. É uma vida inteira vivida abaixo do que poderia ter sido. É um potencial enterrado, é um chamado sufocado. É uma relação com Deus que nunca passou de superficial porque você nunca quis pagar o preço do profundo. O cristão moderno tem 1000 desculpas. Não tenho tempo. Tenho filhos pequenos. Meu trabalho exige muito. Estou cansado. A vida está corrida. Preciso dormir. E essas desculpas soam razoáveis, soam humanas, soam como o tipo de coisa que qualquer pessoa compassiva vai aceitar e vai dizer: não se culpe, faça o que puder, Deus entende. Mas Deus entende o que exatamente?
Entende que você escolheu o conforto? Entende que você escolheu o sono? Entende que você preferiu mais 30 minutos de série do que 30 minutos na sua presença? Deus entende tudo. O problema não é o entendimento de Deus. O problema é o que você está se tornando com cada escolha, porque cada vez que você escolhe o celular no lugar da oração, você está dizendo alguma coisa sobre quem você é. Cada vez que você deixa o dia passar sem entrar genuinamente na presença de Deus, você está moldando um caráter. E esse caráter, formado pela soma de 1000 escolhas pequenas, é o que vai determinar o que você tem capacidade de receber, de carregar, de fazer com a sua vida. John Wesley acordava todo dia às 4 da manhã. Não às vezes, não quando conseguia, todo dia. Por mais de 50 anos de ministério ativo, esse homem se levantava enquanto o mundo ainda dormia e passava 2 horas em oração antes de fazer qualquer outra coisa. 2 horas, não 10 minutos. Não uma oração rápida no caminho para o trabalho. 2 horas de joelhos em comunhão deliberada, intencional, disciplinada com Deus. E olha o que saiu dessa oração. Wesley pregou mais de 40.000 sermões durante sua vida. 40.000. Viajou mais de 400.000 milhas, a maioria a cavalo, em estradas de terra inglesas do século XVIII, pregando em campos, em minas de carvão, em feiras, em qualquer lugar onde pessoas estivessem. Fundou o movimento metodista que chegou a ter mais de 100.000 membros convertidos antes de ele morrer. Escreveu mais de 200 livros e panfletos. Abriu escolas, orfanatos, clínicas para os pobres. Visitou prisões. Lutou contra a escravidão décadas antes de ser politicamente conveniente fazer isso. Tudo isso de um homem que viveu até os 88 anos com a saúde e a vitalidade que envergonharia homens 30 anos mais jovens. E ele mesmo dizia: se eu deixasse de passar 2 horas em oração de manhã, perderia todo o calor do meu espírito ao longo do dia. Ele sabia, ele tinha testado, ele tinha vivido o suficiente para saber que tudo que ele era capaz de fazer no mundo visível dependia diretamente do que acontecia entre ele e Deus nas horas invisíveis da madrugada. Não foi só Wesley. George Whitefield, o pregador mais poderoso da primeira grande despertar americana, dizia que orava por horas antes de cada sermão. Conta a história que uma vez um estudante de teologia foi visitá-lo de manhã cedo e encontrou Whitefield prostrado no chão do seu quarto, com o rosto literalmente molhado de lágrimas, clamando por almas. E esse estudante saiu dali transformado, sem Whitefield ter pregado uma palavra para ele. Porque existe um tipo de poder que vaza pela vida de uma pessoa que realmente vive na presença de Deus. Não é performance, não é técnica, é resultado de acumulação. É o tipo de coisa que só acontece quando alguém passou anos construindo uma intimidade real com o Deus vivo. E isso não é privilégio de pregadores, não é dom exclusivo de pastores. É disponível para você, mas só se você quiser de verdade. Martin Luther, o reformador que literalmente mudou o curso da história ocidental, dizia que tinha tanto a fazer num determinado dia que precisava passar as primeiras 3 horas em oração. Caso contrário, o diabo ganharia. 3 horas. Quando você está tão ocupado que sente que não pode orar, Luther diria que você está tão ocupado que não pode deixar de orar. Porque a oração não é uma atividade entre as outras atividades do dia. A oração é o que dá a cada atividade do dia o seu significado, a sua direção, o seu poder. Sem oração, você trabalha na carne. Sem oração, você relaciona na carne. Sem oração, você decide na carne. E a carne, por mais esforçada que seja, por mais inteligente que pareça, tem um teto muito baixo. A carne consegue fazer coisas impressionantes por um tempo, mas não tem a capacidade de fazer o que o espírito faz. E o espírito só opera plenamente onde há espaço para ele operar.
E esse espaço se chama oração. Jesus. Você quer falar de Jesus? O Filho de Deus encarnado, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, ungido de poder sem medida. O próprio Verbo que criou todas as coisas saía de madrugada para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus se retirava para lugares desertos e orava. Não uma vez. O verbo está no imperfeito, indicando ação contínua, repetida, habitual. Era seu hábito. O homem que curava cegos, ressuscitava mortos, controlava tempestades, tinha como hábito fundamental se retirar para orar. Por quê? O que Jesus precisava? O que o Filho de Deus buscava naquelas horas de oração? Buscava a comunhão com o Pai, buscava o alinhamento perfeito entre a vontade humana e a vontade divina. Buscava a sustentação espiritual que nenhuma multidão, nenhum milagre, nenhuma atividade ministerial podia dar. Se Jesus precisava disso, por que você acha que consegue sem isso? Você não é mais forte que Jesus. Você não tem mais recursos espirituais que o próprio Filho de Deus na carne. Se ele priorizava a oração acima de tudo, você não tem argumento nenhum para não priorizar. Paulo. O apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento em prisões, em naufrágios, em perseguições constantes, sob ameaça permanente de morte, enquanto plantava igrejas do Mediterrâneo até a Ásia Menor. E ele diz: orem sem cessar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Sem cessar. Não quando tiver vontade. Não quando a situação pedir. Sem cessar. Esse homem que tinha tanto a fazer, tão pouco tempo, tão poucos recursos, tão pouca segurança, diz: orem sem cessar. Porque Paulo tinha aprendido o que você ainda está tentando aprender, que a oração não é pausa da vida. A oração é a vida, é o estado natural do espírito que está conectado com Deus, é a respiração da alma. E quando você para de orar, não está descansando, está sufocando, está morrendo aos poucos sem perceber. Davi, Salmo 5, versículo 3. De manhã ouvirás a minha voz, Senhor, de manhã apresentarei a minha oração a ti e esperarei. De manhã, antes que o dia comece, antes que as demandas, os problemas, as pessoas, as responsabilidades cheguem, de manhã, na primeira hora, na primeira prioridade. Davi era rei, tinha um exército para liderar, um reino para administrar, guerras para travar, conflitos políticos para navegar. E escolhia começar cada dia na presença de Deus. Salmo 119, versículo 164. 7 vezes por dia te louvo por causa dos teus justos juízos. 7 vezes, durante o dia inteiro, não uma vez, não quando lembrava. 7 momentos intencionais, deliberados, de retorno à presença de Deus. Esse é o padrão bíblico. Não é extremismo. Não é misticismo esotérico, é o padrão dos que realmente conheceram Deus ao longo da história. Então, como você constrói isso? Como você sai de onde está, de uma vida com oração ocasional e superficial, para uma vida de oração real e transformadora? Primeiro, você decide que vai fazer isso. Não tenta, não experimenta, decide. Tem diferença brutal entre tentar e decidir. Tentar ainda deixa a porta da desistência aberta. Decidir fecha essa porta. Você decide que a oração vai ser a primeira coisa do seu dia, todo dia, sem negociação. Não importa que horas você dormiu, não importa quanto sono você ainda precisa, não importa o que aconteceu ontem. A oração vem primeiro. Isso não é legalismo, isso é prioridade. E prioridade você só prova na prática, não no discurso. Segundo, você começa com um tempo específico e um lugar específico, não em algum momento. Não em algum lugar específico. Se for às 5 da manhã, 5 da manhã todo dia. Se for no seu quarto todo dia. Se for na sua mesa de trabalho antes de ligar o computador, é isso todo dia. A especificidade cria o hábito.
O hábito cria a consistência cria a formação espiritual. Você não vai sentir vontade nos primeiros dias. Vai ser pesado, vai parecer árido, vai parecer que suas orações estão batendo no teto. Isso é normal. Isso é o processo de quebrar a resistência da carne. Continue mesmo assim, especialmente quando não tiver vontade. Porque a disciplina que você constrói sem sentir vontade é mais valiosa que o entusiasmo que você tem quando está animado. Terceiro, você começa com 20 minutos, não 2 horas, 20 minutos. Mas 20 minutos reais, sem celular, sem interrupção, sem a mente resolvendo problema de trabalho enquanto os lábios recitam palavras. 20 minutos de presença real. Comece agradecendo. Não peça nada nos primeiros 5 minutos. Só agradeça, liste especificamente o que Deus fez. Nomeie as misericórdias. Seja concreto. Depois, passe para a confissão. Não genérica, específica. O que você fez errado ontem? O que você pensou que não deveria? O que você disse? O que você omitiu? Traga tudo. Limpe a consciência, depois interceda por pessoas específicas, por situações específicas e depois fique quieto. Esse é o passo que a maioria nunca dá. Fique quieto e escute. Não preencha o silêncio. Deixe o silêncio falar. Deus fala, mas você precisa parar de falar para ouvir. Quarto, anote o que acontece. Compre um caderno. Coloque data, escreva o que Deus trouxer para sua mente, escreva suas orações às vezes, escreva quando sentir algo específico, escreva as respostas quando vierem, porque elas vão vir. E quando você olhar para trás, depois de semanas, depois de meses, você vai ver um registro, um histórico, uma evidência concreta de que Deus foi fiel. E esse registro vai alimentar sua fé para continuar. Porque nos dias de aridez, nos dias em que não sentir nada, você vai abrir esse caderno e ver. Eu orei por isso e Deus respondeu. Eu pedi aquilo e aconteceu. Eu estava com medo daquilo e Deus me sustentou. E isso vai te dar combustível para continuar quando o sentimento não aparecer. Você vai dizer que não tem tempo. 20 minutos. Você passa mais que isso no banheiro. Você passa mais que isso no Instagram. Você passa mais que isso esperando comida, esperando o ônibus, esperando o computador ligar. Você tem o tempo. A questão é o que você está fazendo com ele. E a resposta honesta, a que você talvez não queira ouvir, é que você está usando o seu tempo para coisas que não vão importar quando você chegar na eternidade. Enquanto a única coisa que vai importar, a sua relação com Deus, fica em segundo plano, ou terceiro, ou 10º, ou em nenhum lugar específico. Só acontece, quando sobra, quando dá, quando você lembra. Isso não é viver, isso é sobreviver. E você foi chamado para muito mais que sobreviver. Você vai dizer que fica distraído, que a mente voa, que começa a orar, e 5 minutos depois está planejando a semana ou repassando uma conversa difícil. Isso é normal. Isso não é falha de caráter. É a mente não treinada. A mente é como um cachorro novo que não aprendeu a sentar. Cada vez que ela voa, você traz de volta. Sem drama, sem culpa excessiva. Traz de volta, e com o tempo, com dias, com semanas de trazer de volta, a mente vai aprendendo, vai se tornando mais capaz de focar, vai desenvolvendo o músculo da atenção espiritual, porque oração é uma habilidade que se desenvolve, não é talento, não é dom, é habilidade. E habilidade se desenvolve com prática deliberada, repetida, consistente. Wesley não acordava animado todos os dias. Nenhum ser humano acorda animado todos os dias por 50 anos. Havia dias de frio intenso na Inglaterra, dias em que o corpo estava exausto de viagens de cavalo por estradas de lama, dias em que o espírito estava seco, dias em que as perseguições tinham sido especialmente pesadas. E ele levantava às 4 da manhã, mesmo assim,
porque ele não dependia do sentimento para cumprir o compromisso. Ele havia decidido, e a decisão sustentava o hábito quando o sentimento falhava. Isso é o que separa os que têm uma vida de oração real dos que ficam tentando ter uma vida de oração. A decisão prévia, o compromisso que não está sujeito à renegociação toda manhã, dependendo de como você dormiu. O que acontece com uma pessoa que ora assim, que passa anos construindo essa disciplina, esse hábito, essa intimidade com Deus? A vida inteira começa a mudar de dentro para fora. Não porque a situação externa muda automaticamente, mas porque você muda. Sua percepção muda, sua reação muda, sua paciência muda, sua sabedoria muda. Você começa a ter discernimento que outras pessoas não conseguem explicar. Começa a saber quando falar e quando calar. Começa a perceber o que está realmente acontecendo nas situações, enquanto outras pessoas só veem a superfície. Começa a ter uma paz que não depende das circunstâncias, porque você passou horas suficientes na presença de Deus para que algo da natureza dele comece a marcar a sua natureza. Isso não é metáfora, é realidade espiritual concreta. Você se torna semelhante ao que você contempla. E quando você contempla Deus regularmente, você começa a absorver algo da sua sabedoria, da sua calma, da sua perspectiva eterna. Pense numa esponja. Uma esponja ressecada, dura, inflexível, que não consegue absorver nada, não consegue dar nada. É o que você é espiritualmente quando não ora. Quando você passa tempo na presença de Deus, é como mergulhar essa esponja em água. Ela começa a encher, começa a amolecer, começa a ter capacidade de absorver e de dar. E quando alguém vem até você com uma necessidade, com uma dor, com uma pergunta difícil, você tem algo para dar. Não porque você é especial, mas porque você foi até a fonte e foi enchido. O cristão seco espiritualmente não tem nada para dar. Fica tentando dar do próprio, da própria sabedoria, da própria força, da própria paciência. E a própria força humana tem limite, acaba. E quando acaba, vem o esgotamento, a amargura, o cinismo espiritual. Mas quem foi enchido na oração tem reserva, tem profundidade, tem algo que não é seu, que é de Deus, e que por isso não se esgota da mesma forma. Você está cansado de tentar ser cristão na força própria? Você está cansado de pregar para si mesmo que precisa mudar, que precisa ser melhor, que precisa ter mais fé e não mudar? Você está cansado de carregar o peso da vida sem ter a presença real de Deus como fundação? Então pare de tentar. Comece a orar, não de forma diferente amanhã, hoje, agora. Não depois desse vídeo, não depois do jantar, não depois de resolver a última pendência do dia. Agora, encontre um lugar, feche a porta, desligue o celular e fique em silêncio por 5 minutos antes de dizer uma palavra. Só esteja presente. Reconheça que Deus está lá, que Ele te vê, que Ele te conhece, que Ele não desistiu de você apesar de todas as vezes que você foi superficial, distraído, ausente. Deixe isso te alcançar e depois comece a falar, sem liturgia bonita, sem palavras ensaiadas, do jeito que você fala, com as palavras que você tem, porque Deus não quer a sua eloquência, Ele quer você. Wesley disse uma vez que ele era um homem de um livro, mas esse homem de um livro passava mais tempo de joelhos do que com o livro aberto, porque ele entendeu que o livro sem o Espírito é letra morta, e o Espírito opera plenamente onde há oração. A Bíblia e a oração andam juntas. Não são competidoras, são complementares. Você lê a palavra e ela te diz quem Deus é. Você ora e você encontra quem Deus é. E quando as duas coisas acontecem juntas, de forma regular, de forma consistente, de forma disciplinada, algo de extraordinário começa a acontecer na sua vida. Você começa a se tornar alguém diferente. Não na teoria, na prática, no dia a dia.
na forma como reage quando o trânsito trava, na forma como responde quando alguém te ataca, na forma como mantém a paz quando a situação pede pânico, na forma como continua acreditando quando tudo ao redor diz que não tem saída. Isso é o fruto da oração real. É lento no começo, é quase imperceptível, mas é real e se acumula. E depois de meses, depois de anos, você olha para trás e vê uma distância enorme entre quem você era e quem você se tornou. E essa distância tem um nome, chama-se oração. Você acordou hoje e a primeira coisa que fez foi pegar o celular. Isso foi hoje, mas amanhã pode ser diferente. Amanhã pode ser o primeiro dia de uma vida nova. Não porque a situação vai mudar, não porque de repente você vai ter mais tempo ou menos cansaço, mas porque você vai tomar uma decisão diferente. Vai colocar o despertador 20 minutos mais cedo. Vai deixar o celular do outro lado do quarto. E quando o alarme tocar, vai se levantar, vai ir até o lugar que você já separou para isso e vai começar. Sem condições, sem negociação. Você vai começar. E no dia seguinte, vai começar de novo. E no dia seguinte, de novo. Até que começar não seja mais esforço, até que seja hábito, até que seja necessidade, até que seja a coisa mais natural que você faz em qualquer dia, porque você descobriu que sem ela o dia inteiro fica vazio, fica sem direção, fica sem aquela presença que muda tudo. A vida de oração não começa quando você se sentir pronto, começa quando você decide que vai começar. Você vai começar hoje?